Sexta questão de Química, FUVEST 2023, segunda fase. Tomar uma água que hoje a luta foi forte, hein? Um processo típico de adulteração do leite envolve uma simples diluição com água. Essa adulteração pode ser avaliada pela quantidade de proteína na amostra. Segundo pesquisadores do SENA-USP, as proteínas do leite podem ser precipitadas com sulfato de cobre em meio salino por efeito dos íons cobre 2+. É o famoso salting out. Para fazer queijo você faz isso. Pela quantidade de cobre 2+ remanescente em solução, é possível calcular por diferença a quantidade de proteína na amostra. Esta simples frase esconde um conceito de titulação bastante complexo. Então vamos lá. Você tem a proteína, você tem o cobre. Quando a proteína interage com o cobre, essas duas coisas se unem e vão para o fundo do pote, precipitado. Quanto tem proteína, tem cobre, a reação acontece. O cara tem medo de errar a dose e ele exagera na quantidade de cobre, até ficar sobrando cobre. Hora que sobra cobre, o que ele faz com esse cobre? Ele vai lá no laboratório e verifica. Pô, sobrou um pouco de cobre, mas eu joguei tanto, sobrou só isso. Por diferença, eu consigo supor quanto de proteína foi depositada. Por exemplo, tua mãe te dá R$100. Você vai na padaria para comprar pão. E você volta com R$20 de troco. Ah, mas a sua mãe vai te catar pela orelha. Vai falar assim, moleque, eu pedi para você comprar pão. Tu gastou R$80. Veja, o total a sua mãe sabia. O troco, ela viu que era 20. Automaticamente ela fez a conta 100 menos 20. Você gastou R$80, moleque. A mesma coisa aqui. Eu jogo muito cobre, eu sei quanto eu estou jogando de cobre, e aí eu vou ver o quanto sobrou no final. Faço a diferença e tenho uma noção de quanto de proteína roubou o meu cobre. Esboce na folha de respostas um gráfico da variação da concentração de proteína em função do volume da água adicionada ao leite. Como você vai aguar o leite e a quantidade de proteínas vai continuar ali, né? Você pegou uma garrafinha de leite lá, tacou num balde e jogou água. O que vai acontecer? Vai aumentar o volume, não é não? Então, vamos lá. O gráfico, meus caros, que ele pede, envolve o conceito de concentração, que é o número de mols por um volume. Como está aumentando o volume, você vai diminuir automaticamente a concentração. Se eu faço um gráfico de concentração por volume, que foi o que ele pediu, eu preciso lembrar que isso aqui tem cara de uma função inversa. F de x é 1 sobre x. Muitas pessoas, por conta dessa proporção, né, aumentou o volume, diminuiu a concentração. Então, aumentou o volume, tem que diminuir a concentração. Aí o cara vai e faz uma equação de reta. Infelizmente não é uma equação de reta, meu cara. É uma função inversa, porque a grandeza é inversamente proporcional. E não uma diminuição com uma taxa negativa, sabe? Infelizmente isso é um conceito complicado matemático, mas essa que seria a melhor explicação. Ou seja, é uma função inversa, cara. Aumenta o x, a resposta vai ser menor. Só que o gráfico dessa função é uma parabolazinha assim, né? E não uma reta. Então você tem que desenhar isso aqui na resposta. Item A, meio matemático, meio complicado. Letra B. Suponha que uma amostra de 1 litro de leite não adulterado foi tratada com uma certa quantidade de sulfato de cobre, de modo que toda a proteína presente na amostra fosse precipitada. Então o cara está exagerando no cobre. E ele precipitou lá a proteína do leite. Se essa mesma quantidade de cobre for utilizada em 1 litro de uma amostra de leite adulterado por diluição, a solução remanescente, que vai sobrar depois, terá menor, maior ou a mesma concentração de cobre livre na solução. Esta aqui, gente, é uma questão muito complicada para se explicar só no blá blá blá, sabe? Seria muito legal se tivéssemos um laboratório para mostrar agora.
Então vamos lá. Vou tentar desenhar aqui essa história. Você tem o normal, né? O leite normal. O leite normal, ele vai ter 5 bolinhas, que representariam as 5 proteínas. Você vai jogar, sei lá, 7 cobre 2 mais aqui dentro. Como tem 5 bolinhas, 5 proteínas, o que vai sobrar? Sobra 2 cobre, correto? Cada cobre interage com uma proteína, sobrou 2 cobre. Aí você vai para o leite adulterado. O leite adulterado está diluído. Ele não tem a quantidade de proteína que tem o leite normal. Então eu vou colocar só 2 bolinhas. Esse aqui é o leite adulterado. Quanto que eu vou acrescentar? A mesma quantidade de cobre. 7 moléculas de cobre, 7 átomos de cobre. 2 vão reagir com a proteína e precipitar. Quanto que vai sobrar? 5 cobre 2 mais. Então, esse seria um esquema que você poderia até usar na prova para explicar que no leite adulterado vai sobrar mais cobre. Maior quantidade de cobre 2 mais livre. Essa seria a resposta. O leite adulterado possui concentração menor de proteína, consumindo menos cobre, sobrando mais, portanto. Conceitos de titulação, né? Como eu mencionei, você pode usar o exemplo como eu dei aqui, né, com esses esquemas, mas não é algo tão intuitivo, porque envolve o conceito de titulação. Isso é uma clássica titulação, né? Tanto que no item C nós vamos ver uma regra de 3 envolvendo esse assunto. Uma forma de quantificar os íons cobre 2+, na solução remanescente, é por meio de titulação, utilizando um agente complexante como o EDTA. Etileno diamina tetracético é o nome desse cara aí, que se liga ao cobre 2+, formando um complexo estável de coloração azul. E é justamente essa coloração azul que a gente vai depois comprovar o quanto que sobrou, né? Quanto mais azul, mais cobre tem que sobrou. Sabendo que o ponto final da titulação do EDTA com cobre de 10 ml de solução remanescente ocorre quando 25 ml de EDTA, 0,01 mol por litro, são utilizados para complexar o cobre, calcule a concentração de cobre em mol por litro nessa solução, considerando que a estequiometria de cobre 2+, com EDTA é 1:1, ou seja, na viragem, o número de mols de EDTA e de cobre são iguais. Veja que ele gasta um texto bem longo para explicar, porque é um assunto que não é todo mundo que tem acesso, né? É uma titulação. Então, como que é o conceito de titulação, meus caros? Eu tenho um reagente, que é o titulante, e o titulado. O titulante é o EDTA e o titulado é o cobre. A proporção é de 1:1. Então, cada molécula de EDTA vai reagir com uma molécula, um átomo de cobre, né? E aqui você coloca as concentrações vezes o volume. Fica tipo um CV, né? Porque eu tenho CV do cobre e o CV do EDTA. Ele deu isso no texto. E aí a proporção estequiométrica pode influenciar essa conta. No fundo, se você fizer a multiplicação em cruz, você vai cair nessa continha, né? C vezes 10 é igual a 0,01 vezes 25. Fazendo as contas, você vai chegar numa concentração de 2,5 10 a menos 2 mol por litro de cobre que sobrou naquela amostra que você precipitou o queijo, a proteína. Em termos matemáticos, a resolução é bem simples, é CV igual a CV. Mas tome cuidado, porque os coeficientes estequiométricos vão multiplicando essa conta. Pode ser que dê alguma coisa a mais aqui, um 2 ou um 3, né? Titulação se resolve assim, com muita rapidez. É um assunto difícil. Então, se você quiser investir, eu acho que vale a pena. Titulação. Com isso, terminamos então a prova de 2023. Uma prova difícil, que teve algumas questões de física e matemática bem encardidas. Como química é a minha formação, eu posso ter achado ela um pouco mais tranquila em química. Eu posso garantir que os assuntos aqui trabalhados em química são trabalhados também no ensino médio.
Pelo menos o professor deveria falar sobre esse assunto. Então eu encerro aqui esta prova de 2023 dando as recomendações. Cuidado com probabilidades, com estatísticas, com casos variáveis de matemática e cuidado com as físicas muito complexas, porque elas são simples de se resolver, mas demandam um raciocínio muito profundo que não vai dar tempo de você fazer. Crie uma estratégia onde você vai direto nas questões que você tem a maior habilidade e vai pulando estas que você viu aqui nos vídeos que demoram muito a resolução. Assim você tem a chance maior de passar. Aproveitando melhor o tempo, sobrando um pouco mais de tempo, você vai atrás daquelas que você acha que vale a pena gastar. Com isso eu encerro nossas aulas, meus caros. Muito obrigado pela atenção e até as próximas vídeos. Valeu!